One Ring. The One Ring é considerado hoje, no caso a segunda edição do The One Ring, é considerado hoje a melhor adaptação de RPG para Senhor dos Anéis. Existe um outro sistema que também é bem conhecido, mas que hoje perde em popularidade para o One Ring, que chama Middle-earth RPG. Mas tem uma galera que é fã também ainda. Mas o One Ring ele foi lançado pela Free League, e aí também a gente tem a Free League como uma grande lançadora de adaptações, né? Uhum. Porque eu acho que grande parte do inventário deles de RPG são adaptações. E aí o One Ring ele incorpora muito bem aquele cenário de low magic da Terra-média. Acho que ele cresceu muito, porque acho que a segunda edição dele foi lançada mais ou menos na época do problema com o D&D, ou as pessoas relembraram da existência dele com o problema do D&D, então ele se tornou uma opção muito viável para migração da galera que não queria jogar mais D&D, mas que ainda gostava, e, tipo, é quase padrão, tipo, 100% da população que gosta de RPG de D&D provavelmente vai gostar também de Senhor dos Anéis, então é muito fácil de você trazer essa galera de lá para jogar na Terra-média, principalmente se ele tiver um produto bem adaptado, né? De acordo com o lore, de acordo com as ideias de que Tolkien trazia para os personagens, para as classes, para a maneira como as raças interagiam, para a maneira como os, 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 os jogos de poder aconteciam lá na Terra-média. Então, ele tem um sistema também específico acho que são 3 atributos: força, sabedoria e forte, alguma coisa assim. E esses 3 atributos se desdobram em, acho que 2 subatributos, assim, cada um. E ele também tem uma parada de jogar D12. Então, diferente do D20, ele valoriza o D12, que é um dado também que é um dos mais esquecidos, né? D6 e No D12. sistema do D20. Ele joga D6 e D12. E ele tem classes bem específicas também da Terra-média, assim, de Ranger. Aí você tem questão de humanos de Bree, hobbits do condado. É uma coisa bem restrita também em relação a classes, assim, é uma coisa mais parecida com a Sociedade do Anel, só que se não me engano não joga de elfo também, provavelmente porque elfo é muito roubado, então não valeria, eles não colocariam para jogar. E você não joga também com os personagens do mal, né, orcs, etc. Mas eu acho que é uma boa pedida. Eu particularmente nunca joguei, eu conheço de ter lido, de ter visto muita coisa a respeito. Eu já me interessei em narrar sistemas low magic, e ele era um dos que a comunidade mais indica, se você quiser jogar cenário low magic. E aí, eu acho que o ponto forte e fraco dele em relação a cenário é que é um cenário conhecido, todo mundo tem um certo conhecimento sobre a Terra-média. Tem muitos contos inacabados que podem servir como plot, né? Como hook, né? Como gancho, para você seguir adiante esses contos inacabados, contar a sua história. Eu acho que, se não me engano, inclusive, isso é uma frase do Tolkien, que ele fala que quando você vai contar uma história, você tem que deixar algumas partes em branco para poder dar veracidade, né, para a história que você está contando. Então, o Senhor dos Anéis tem muito isso, tem muita coisa que a gente não sabe o que tem naquela área, a gente não sabe o que aconteceu ali. E então, tem muito espaço para criar-se histórias, criar-se aventura. Por outro lado, algumas pessoas podem ficar receosas em mexer na obra de Tolkien, né? Então, fica aí essa sugestão. The One Ring, um ótimo RPG para Low Magic. Eu tava Só para Pode falar, falar. tem o livro aí no link para Amazon, para quem tá vendo no YouTube, e vamos colocar também os dados, tá? Para você ter os dados especiais aqui bonitinhos. Tem um set especial, não sabia não. Tem. O dado, se não me engano, 11 é falha crítica e 12 é falha sucesso absoluto. E aí o 12 é uma runa élfica Você- e o 11 é o olho de Sauron. Basicamente é tipo, se você estiver perto de acertar. Chegou muito perto de ser glorioso, mas aí você falhou miseravelmente. O, o, eu tava comentando aqui no chat, inclusive, que eu acho muito curioso que o universo de Senhor dos Anéis seja low magic, porque isso só acontece porque a história do Senhor dos Anéis em si, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, é na Terceira Era. Porque assim, se você for narrar uma aventura na Segunda Era,
poucas coisas são mais High Magic do que a Terra-média, né? É elfo e Morgoth, todo pautorando de magia pra tudo que é lado, assim. Os caras Só o adendo. O cenário oficial do One Ring é logo depois da reconquista de Erebor, quando o Smaug morre e os anões reconquistam Erebor. Então tá naquela linha do tempo ali. que já faz sentido ser low magic, né? Tipo assim, o último grande dragão, você foi. Então você já tá bem avançado na história, já não tem mais tanto mago, já não tem mais os elfos já falaram, foda-se, todo mundo vai embora e tal, já tá todo mundo tocando o barco, vai ficando só a galera lá. Então eu acho curioso que ele acabe sendo low magic, mas eu sempre acho que esse é um bom desafio para quem joga D&D. Você jogar um sistema low magic, quando você tá acostumado com sistemas high magic, o D&D é um sistema high magic, você jogar um sistema low magic é muito interessante. É um desafio interessante para quem tá muito acostumado. Se você tá com a boquinha torta do cachimbo, por causa do D&D, de tudo resolve com magia, você talvez descubra Tudo aí que as tem coisas mágico, funcionam né? assim. Tudo aí tem mágico, toda hora. Ah, nossa senhora, não tem que preocupar com nada. Qualquer coisa resolve com magia. E aí você vai descobrir, cara, não é assim. Também não tem esse desafio aí que você tá Tá falando. bem. Também. É só isso, pode seguir. Bom, coloquei na tela os dados, os kits especiais de dados. Eu achei legais. São dados normais, tá? Mas, pra quem quiser, eu achei interessante aí. Só tem o olhinho de Sauron, eu não tô vendo outro negócio, não. Cadê? É porque não aparece o Negocinho. 11, né? Só. Pô, mas aí o cara botou 2 dados com o lado do olho virado ali. Mas é, cara. Marketing Não troncho é. do caralho. Assim é a vida, cara. Isso aí é um O viés Vampiro tinha isso também, você lembra? O Vampiro tinha um também, que tinha um Enki no lugar do do 10. Eu do acho. 10. O que eu acho Não, bom, é o seguinte, sistema low magic eu prefiro do que o sistema high magic. Primeiro, para mestre é melhor de controle, porque o high magic você não precisa realmente fazer nada, a magia vai fazer para você. Tudo você tem alguém que faz, então você não tem dificuldades. E ele é muito bom, o high magic, quando você vai tratar de jogos onde o tabuleiro de guerra é importante. Então, tudo vai ser no tablado, tudo vai ser na rolagem de dados. E aí, o High Magic, beleza. O mestre que vai narrar um jogo onde você tem outros elementos como interpretação, investigação, o roleplay e tudo mais, ou os jogadores que gostam muito desse tipo de narrativa, ele vai ficar um pouco mais decepcionado, porque você não tem problemas para. Distâncias não são problemas, comunicação não é problema. Você também não tem como você disfarçar porque alguém te reconhece. Você não tem como ser surpreendido porque sua magia te informa de tudo. Então você perde muito dessa tensão e emoção de jogo e você foca muito no combate. O Low Magic, ao contrário, você tem toda essa vertente de volta. Por quê? Porque o combate ele não é tão regrado pela magia e o cotidiano não é tão influenciado pela magia. Então a magia ela é sutil. O mago, o feiticeiro, o bruxo, etc., ele tem muito trabalho para fazer. Eles são poderosos. Mas ela não é geralmente um fireball, muitas das vezes. Você não consegue ter espadas que cortam qualquer coisa, ou portais que se abrem para qualquer lugar. Então o jogo ele tem mais dificuldade para o personagem conseguir as coisas. Automaticamente tende a ser mais emocionante quando se consegue alguma coisa. Só que são emoções diferentes, né? Então tem essas nuances aí. Eu prefiro low magic. Até o que a gente comentou quando a gente falou sobre venenos e doenças lá, que é a questão da cura, né? Sim. Você vê o Frodo, tomou um veneninho de Nazgûl lá, quase foi pro outro lado. Um veneninho de Nazgûl. Os 2 ferimentos do Frodo no Senhor dos Anéis inteiro são: tomou uma espadada de um dos espectros mais poderosos do universo e tomou uma ferroada da mãe de todas as aranhas gigantes. Tipo, e não morreu, assim. Filho da puta, realmente, Constituição 26, assim. Ele Chama-se tinha tomado Amigo do uma Escritor. lapada do troll, né? Ainda tem esse detalhe, né? Ele era amigo Então, do assim, escritor, então o preferido do escritor, por isso que ele não morre. Plot armor, famosa plot armor. Se você quiser saber a diferença entre o sistema low magic e o sistema high magic, é assim, ó, low magic é a primeira temporada de Game of Thrones, high magic é a última.
Então, no Low Magic é assim, nossa, a gente tem que ir pra muralha, são 3 semanas de viagem. Aí as pessoas comem o pão que o diabo amassou durante 3 semanas andando a cavalo, cagando no mato, lidando com bandido, que é a Correndo vida do de Low Magic. cachorro, taverna. Correndo de qualquer coisa, tipo, é o Link, assim, morri pra uma galinha. E aí, na última temporada é assim, a gente tem que vir da muralha pra cá, beleza, a gente chegou em 12 minutos, eu, tipo, tá, ok, beleza.